Muito bem, estamos de volta aqui na rede Jovem Pan para todo o Brasil, pela grande rede Rádio Jovem Pan, e também nós estamos aqui no Panflix, o nosso aplicativo, as plataformas aqui da Jovem Pan, onde você tem toda a nossa programação. Muito bem, estamos aqui, Samidana está com Covid, diretamente da sua cobertura no Itaim Bambam, um homem chiquérrimo, no Itaim Bambam. Temos o Samidana e temos também, que a gente vai bater um papo agora, com Leonardo Ananda. Ele é cônsul-geral honorário da Índia no Rio de Janeiro, e a gente quer saber, porque a Índia, eu estou vendo aqui agora esse aplicativo que mostra a Índia tem 149 mil casos com 4.300 mortes. Então você vê uma população de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300, e tem quase o mesmo número de mortes da Suécia. E país populoso. É um país muito populoso e é um país meio parelho com o Brasil, né? É um país que faz parte do BRICS, e a gente quer saber do Leonardo qual foi o segredo, qual foi a estratégia. Eu acho que o Brasil politizou Covid. Acho que é o Brasil e Estados Unidos os mais que politizaram. Sim. E a gente vê que foi uma bela de uma cagada. Desculpe falar assim com você, meu querido cônsul, mas foi uma bela cagada aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e a gente tá vendo o resultado que dá politizar uma pandemia, não é isso? É isso aí. Boa tarde a todos. Namastê. 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 É um prazer estar aqui com vocês no Pânico. Realmente, Emílio, na verdade não existe uma receita, né? São algumas variáveis, né, que fizeram com que a Índia conseguisse encarar a Covid da forma que está sendo encarado. É uma população, como vocês mesmo ressaltaram, de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a segunda maior população do mundo, deve ultrapassar a China aí em pouco tempo, é a maior democracia do mundo. Nas últimas eleições votaram mais de 900 milhões de pessoas. E um ponto importante, que a Índia é uma república, é uma democracia, então os dados que a gente consegue coletar, né, tanto da economia indiana, da política indiana, os dados de combate à Covid-19 são dados aí abertos, transparentes e realmente impressionantes, né? Além de tudo, a Índia fica ao lado da China, né, bem próxima à China. O primeiro caso na Índia aconteceu muito antes do que aqui no Brasil, foi logo no início do ano, mas mesmo assim a Índia não teve um crescimento como a gente observou aqui de número de casos e principalmente do número de mortes, né? Um dado que de fato impressiona é o fato, porque a gente tem que fazer a gente não pode pegar números absolutos, né? Sim. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e a Índia 1,4 bilhões. Então, um dado que é interessante é você pegar aí o número de mortes por milhão de habitantes, né? Enquanto a Índia tem um número de mortes próximo de 100 por milhão de habitantes, o Brasil já está atingindo um número de mortes aí por milhão de habitantes, quase de 1.800 pessoas por milhão de habitantes. Então, realmente é uma diferença grande, né? E aí, falar quais são os motivos disso, né? É muito difícil afirmar, né? Mas alguns dados que são importantes, eu pedi até para a minha equipe tentar organizar, depois se vocês acharem conveniente eu posso até compartilhar a tela aí. Mas o que aconteceu? Primeiro, a Índia tomou uma medida rápida com relação tanto à quarentena e logo em seguida o lockdown, né? Já são 63 dias de lockdown no país, né? Claro, uma população desse tamanho, e um dado importante, o território indiano é 2,5 vezes menor que o território brasileiro. Ou seja, é muita gente, todo mundo junto, né? Não tem o espaço que a gente tem. Mas, por outro lado, a maioria da Índia é rural. Isso também ajuda, né, a não proliferação, né? A gente até observou no início da pandemia um êxodo urbano, muitas pessoas que moram nos grandes centros indianos querendo voltar para casa, né? Exatamente. Para as pequenas fazendas, né, onde eles moram. Isso. Pode completar. Então, o fato de ser também rural é um dado interessante. Eu até assisti a entrevista aí do Zema, governador de Minas, também explicando
por que Minas Gerais está bem sucedido no combate ao Covid, que ele teve aqui com vocês há poucos dias atrás. E também um dos pontos que ele relatou foi isso, né? Vários municípios de Minas não têm casos e muitos municípios são rurais, né? Então dificulta até o acesso, até mesmo do vírus. Mas além disso, a Índia é a farmácia do mundo, né? Tem um setor farmacêutico completamente consolidado, ou seja, não dependeu da importação de medicamentos de outros países. Todos os medicamentos que a população utiliza para o combate, tanto para prevenção, né, quanto para o combate à doença, a Índia produz. Além disso, ela possui uma produção interna de respiradores, não demorou para chegar os respiradores nos principais hospitais, né, e centros médicos. Ela também tem uma fabricação interna de EPIs, né, máscaras, tudo que for para proteger aí do contato com o vírus, a Índia produz. E tem um outro dado que aí é super interessante, que a Índia tem uma medicina milenar, que é a medicina ayurvédica, também tem o yoga, né, que também é uma filosofia milenar, e isso tudo ajuda a aumentar a imunidade da população, além de ter uma alimentação baseada em especiarias, né, claro, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cominho, cúrcuma, né, que são alimentos aí, que tem estudos aí milenares, né, que mostram que são alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. Então, querendo ou não, isso ajudou, né, que os indianos não contraíssem tão rapidamente esse vírus. Além disso, eles conseguiram fazer adaptações, inclusive tem um caso muito interessante, Emílio, porque como a Índia é toda cortada por ferrovia, né, foi uma herança positiva que a Inglaterra deixou lá, então eles construíram hospitais sobre trilhos, né, nos trens. Então, a região tem mais número de casos, foi mais afetada, o trem vai lá e tem um hospital ali para poder tratar aqueles pacientes que estão contaminados. Isso também foi uma ação rápida do governo indiano. Além disso, eles treinaram muito bem quem estava na frente ali, né, tanto os policiais quanto a equipe médica, né, os médicos, os profissionais da área de saúde. E tem um outro dado aí que é controverso aqui no Brasil, virou uma disputa ideológica e política, é que lá eles utilizam a hidroxicloroquina ou a cloroquina como preventivo, né, principalmente para os profissionais de saúde. Inclusive é de lá que vem os insumos, né, que para os laboratórios brasileiros produzirem a hidroxicloroquina aqui. Lá eles continuam utilizando, né, houve uma recomendação de não uso, né, por parte da OMS recentemente, mas tem dado certo, tem funcionado, e os principais hospitais indianos continuam utilizando para o tratamento e também para profilaxia, também como forma preventiva. Talvez seja mais uma das variáveis, né? Então, e além disso, eles... Mas lá a cloroquina é uma profilaxia, mas isso já é de muito tempo, né? Isso, perfeito. É de porque muito... lá também tem... Malária, né? Para malária, para essas doenças tropicais, né? Já é uma... Inclusive, eu acredito que a Índia é o maior produtor de hidroxicloroquina do mundo, né? Exato. Mais de 70% dos insumos vem de lá. A Índia também é um dos maiores produtores do mundo de vacinas, 50% das vacinas do mundo. E talvez isso seja uma variável. Você falou muito bem aí, a Índia tem um índice grande de malária, né? Então as pessoas, né, já utilizam a cloroquina e a hidroxicloroquina para combater a malária, que é um medicamento comprovado, eficaz para o combate à malária, mas parece que o uso desse medicamento auxiliou também a população a não contrair o vírus. Mas ainda é muito preliminar, né? Eu não sou médico, não sou especialista nessa área, mas os números mostram aí que realmente a Índia tem sido muito bem sucedida, e vale ressaltar que não é apenas em virtude de um desses quesitos, né? E sim a soma deles, né? Sim, exatamente. Essa volta também, Emílio, eu estava lendo uma notícia, o Sami, você quer complementar? Eu queria, então vamos para o Sami que tem os dados. O Sami também está com a gente aqui, eu vou ter que liberar ele daqui a pouquinho. Sami, você quer fazer alguma pergunta aí para o cônsul? Sim, primeiro, eu sou um apaixonado pela Índia. Você sabe que quando eu estudei em vários lugares fora do mundo, os melhores alunos sempre são os indianos, né? A habilidade computacional deles é impressionante. Talvez vocês pudessem ajudar ou fazer algum projeto aqui para ajudar a matemática elementar. A gente tem muita dificuldade. No Brasil, o PISA
que quando é aquele exame internacional, faz com os brasileiros, a gente mal consegue fazer as operações básicas. Então aí fica uma sugestão para uma cooperação. Agora, falando em Índia, eu tô pegando os dados aqui, a gente tem 35% da população urbana, né? Então, apesar de ter mais de 1 bilhão, só 30% é urbano. E o que preocupa, olhando os dados, é que o RT, né, que é o contágio, está acima de 1. É um pouquinho acima, está estimado em 1,03, ou seja, uma pessoa está contaminando mais que uma pessoa. Isso tem um problema exponencial. E aí eu queria te perguntar, tem algum estudo que fala sobre pessoas que já estão imunizadas ou assintomáticas na Índia, ou esse número é pequeno porque as pessoas ainda não contraíram o vírus? Porque se não contraíram, é uma notícia, é um copo meio vazio, porque ainda podem pegar. Se já tem uma imunidade, ou tem muitos casos assintomáticos, é uma notícia boa, porque quer dizer que a população não está tendo uma letalidade alta. Eu queria, se você tem algum dado nesse sentido. Vamos lá, perfeito, Sam. É importante frisar que a Índia ainda está em lockdown, né? Existe essa preocupação, né, em virtude do tamanho da população e da proximidade que essa população fica, né? Existe uma preocupação muito grande de aumentar ainda o número de contágio. Esse lockdown foi sendo estendido ao longo das últimas semanas. O lockdown está previsto para finalizar agora no final desse mês, no dia 31 de maio. Mas não significa também que a Índia entra na nova normalidade, né? Significa que ainda vão ter algumas medidas aí de restrição, justamente para que eles possam apurar melhor os dados. Eles têm testado bastante a população, proporcionalmente, muito mais do que tem testado aqui. A Índia também produz, né, os testes, tanto o teste rápido como o PCR, eles têm os reagentes, eles produzem os reagentes, então eles têm conseguido testar a população justamente para poder auxiliar nessas análises. Mas ainda é uma preocupação do governo. Mas, por outro lado, a Índia, que é a economia que mais cresce no mundo, já cresce mais que a China já há alguns anos, também está com uma grande preocupação de retomada desse crescimento, né? Há projeções aí de queda brusca do PIB indiano. A Índia estava crescendo a uma média de 7% ao ano nos últimos anos e sabe que vai sofrer uma queda brusca. E como todo mundo sabe, apesar de ter uma grande parcela aí de população que são milionários, que são ricos, né? Grande parte dos milionários estão na China e na Índia do mundo, tem uma população pobre muito grande, então o crescimento não pode parar. A Índia precisa ainda resolver esses desafios, esses obstáculos, semelhante ao que a gente tem aqui, né? O Emílio falou muito bem no início, Índia e Brasil são bem parecidos. O que acontece é que na Índia tudo é muito, né? Sim, aqui a gente tem 200 milhões de habitantes, lá 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Não deve ser uma paróquia fácil de administrar, né, cônsul? Muito bem, Zuzu, você tinha pergunta? Na retomada que você estava falando do lockdown, estão abrindo os voos domésticos. Isso é verdade? Isso é uma notícia recente. Já estão abrindo voos domésticos aí na Índia? Sim. Algumas companhias aéreas já voltaram a operar, tomando todos os cuidados, testando antes os passageiros, utilizando aquelas máscaras, recebi até algumas fotos de alguns voos, mas também de forma gradativa, até para eles poderem entender, até porque precisa, né, voltar à mobilidade para que a economia retome o quanto antes, né? Ô Leonardo, recentemente a OMS suspendeu o teste de hidroxicloroquina contra o Covid. Eu queria saber qual é a relação da Índia com a OMS. É uma relação muito boa, né? Historicamente, aí, inclusive, a gente tem vários bons casos aí de união e amizade entre Brasil e Índia nos fóruns multilaterais, principalmente na OMS. Muitos diretores e membros da OMS são de origem indiana, né? Até porque a Índia é referência, né, também nesse segmento. O Sami falou da matemática aí. A Índia é o país que mais forma engenheiros no mundo e também forma os principais médicos, né, doutores da área de saúde aí. Se você for nos principais hospitais aí dos Estados Unidos, Canadá e Europa, vocês vão ver doutores aí, PhDs na área de saúde
de origem indiana. E na OMS não é diferente, né? Eles têm, sim, uma boa relação, mas, de fato, ainda não existem estudos que comprovam que a hidroxicloroquina pode ser utilizada no combate à Covid-19. Então, a OMS optou por paralisar os estudos. Mas na Índia, os estudos continuam sendo realizados e o medicamento continua sendo utilizado também, como eu disse no início, não só no tratamento, mas também como prevenção. Perfeito. Muito bem, vou ver se o Sami tem mais alguma pergunta para o Cônsul, ou Sami para o Leonardo? Eu queria... Não, primeiro dos estudos, né? O grande estudo que foi contra hidroxicloroquina foi o da The Lancet, né? Um estudo muito abrangente, então, por isso a OMS proibiu. Agora, como que está sendo o isolamento na Índia, né? Porque, assim, a gente sabe que cada país, nenhum está com a vida normal. Você tem informações do que nas grandes cidades estão fazendo, comparando, por exemplo, com São Paulo? Sim, tenho sim. Não sei se vocês chegaram até vocês, uns vídeos, inclusive, bem engraçados ali, de como que a Índia vem tratando o lockdown. Em algumas cidades, os policiais vestiram capacetes imitando o coronavírus para poder assustar a população que estava na rua. Alguns policiais até dando cacetadas em algumas pessoas que estavam na rua. Existe uma punição mais severa para aqueles indianos que furam o lockdown. Eles, inclusive, um outro vídeo que eu recebi, que eles colocavam uma Kombi fingindo que tinha alguns infectados ali e pegavam as pessoas que estavam na rua burlando o lockdown e colocavam nessa Kombi ali junto com os infectados, e a pessoa ficava doida para poder sair daquela Kombi. Então, várias dessas medidas foram tomadas aí para mostrar que as pessoas não podem sair da rua, nas ruas. Então, é um lockdown muito mais restritivo e proibitivo do que a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais brasileiras. Mas, por outro lado, em virtude do tamanho da população, não é fácil, fazer essa gestão, fazer essa administração do lockdown lá. Mas a gente tem visto nos números que tem dado resultado. É isso aí. Queria agradecer, viu, Leonardo? Obrigado por você ter conversado aqui com a gente, ter trocado uma ideia. A Índia é um lugar que traz pra gente, ela remete espiritualidade e tal. É um país bacana, é um lugar bacana. Sim. E um povo muito legal. Obrigado por você ter trocado essa ideia. Vamos torcer aí para que vocês passem com... Que a gente, infelizmente, fica contando mortos, Agora virou uma... É horrível, a gente ficar contando mortos. Mas, tomara que vocês passem aí com a menor perda possível e continue aí contando aí com a sua audiência, que já que estava assistindo o Pânico. Obrigado, viu? Um abração para vocês. Eu agradeço. Eu queria só fazer um convite final aqui. O dia 21 de junho é o Dia Internacional do Yoga, que é uma das filosofias milenares indianas, e a gente vai promover aqui no Brasil uma prática, claro, virtual, remota, para todos. Estamos até conversando para a Jovem Pan, ser a nossa parceira aí para divulgar essa arte milenar indiana nesse momento tão delicado que o Brasil e que o mundo tem vivenciado. Então, dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga, ficarem atentos aí às redes sociais do Consulado da Índia, que vão ter boas novidades. Boa, é isso aí, mais uma vez, obrigado. Viu, eu sou praticante de yoga, do Namastê, que trouxe para o mundo inteiro a prática da yoga, da meditação, do mindfulness, que hoje é projetado, a gente sabe que precisa respirar. Vejo você um pouco nervoso, Emílio, então você precisava contar até 10 e fazer esse exercício. Mas só um dado último curioso, você sabe que tem muita violência doméstica, e lá na Índia teve um marido que está sendo acusado de matar a mulher com veneno de cobra. Está acontecendo também muitas separações aí na Índia? Tem uma máxima quando se fala da Índia, que tudo que você escuta é verdade. É uma população gigante e a gente escuta os casos mais diferentes. Então, assim, acredito que de fato aconteça. Mas os índices de divórcio na Índia são bem inferiores aos nossos aqui, às vezes porque os indianos gostam muito de meditar, de praticar yoga, sabem as técnicas de respiração, então acho que tem ajudado bastante. É isso aí. Bom. O Ocidente tem muito que aprender com o Oriente nesse aspecto. A sabedoria. Obrigado, viu, Cônsul? Um abração pra você. Namastê. Obrigado aí, namastê. Valeu. Sami, cadê o Sami? O Sami tá meditando. Cadê meu Sami? O Sami tá meditando com gráficos. Tá meditando, Sami? Não, eu acho que é um país gigantesco, tem muitos
problemas, obviamente, até quem diga que os governadores não são lá muito democráticos, mas isso é papo para um outro assunto. O fato é que eles estão ainda com poucos casos, esperamos que continue assim, porque pode ser que eles ainda não, que o vírus ainda não chegou, né? A gente tem que diferenciar isolamento de imunidade. Então esse tema aí é complicado, e deixar, antes de partir para Alberto Einstein, que eu vou passar lá a bateria de exames hoje, falar que continuamos, eu e o Thiago Muniz, aguardando os dados do João Dória e do Covas, que não nos passaram, apesar de ser uma obrigação. Vai brigar da deixaram bravo. Vocês deixaram o prefeito bravo aqui. Zé de Abreu mandou um abraço. Aqui, ó. Zé de Abreu mandou um abraço. Zé de Abreu tá puto com você. O paninho. Vocês ficam brigando. Vai brigar. O negócio não é brigar, o negócio é ser efetivo agora. Aí, namastê da Índia, Você viu o Taik também brigando na Globo News? Sim. Falou, ó, vocês estão sendo. Vocês não estão trabalhando pelo país. Vocês querem ficar brigando. Fala. O problema é que é o seguinte, cada atitude, a quarentena inteligente, a quarentena burra, vamos medir o QI da quarentena daqui a pouco, afeta milhões de pessoas. Então, não ter dados disponíveis sobre isso e não ter modelos para consulta pública é um absurdo. E a população tem todo o direito de exigir. O Bruno Covas, eu queria também pedir para ele voltar a me liberar no WhatsApp, porque eu queria mandar uns memes para ele. Bloqueou? Ela bloqueou o Sami, porra. A verdade, bloqueou. Ô, Sami, você manda muito gráfico, Sami. Não dá. Verdade, cara. PDF. A verdade é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que se os governadores, presidentes, se eles fossem honestos com o povo, falassem, a gente não tá sabendo, porque ninguém sabe nada. Agora parece que na Europa, agora eles estão abrindo. Aí eles estavam preocupados com o segundo ciclo. Segunda onda. A segunda onda, que eles chamam de segundo ciclo, segunda onda. Temos segunda, que é a volta da... Segunda temporada. É isso. Agora eles falam, não, talvez não tenha essa segunda temporada. Então, quer dizer, ninguém sabe direito. Nem a gente. Onde o lugar que teve lockdown, me parece que na Espanha, só 2% da população tem o anticorpos, né? Então, quer dizer... Imunidade ninguém sabe. Aí compara a Argentina com o Brasil. A Argentina é bem menor. Você vai comparar Buenos Aires, é o quê? Dá 2 Porto Alegre, Buenos Aires. Então, quer dizer, porque politizou, cagou, começou errado, vai terminar errado. Agora não adianta ficar chorando. Agora é isso aí, é o que temos no cardápio. Vamos ter que esperar o pico do Mandetta. É isso, Sami, o pico do Mandetta. E a barba? É isso. E a barba? Nunca mais? Agora a gente tá... Cadê o pico? E o pico do Sami? Cadê o seu pico? O pico aconteceu. Agora tem o segundo pico do rodízio, né? A gente tá vendo isso. A gente está acompanhando. Em breve a gente vai soltar um novo relatório. Agora, é isso, Emília. A gente precisa cobrar pelo menos que as pessoas sejam honestas, os governantes, para falar, a gente não sabe, a gente está tentando isso. A cada decisão, milhões de pessoas são afetadas. Gente passando dificuldade. A gente mostrou outro dia a Dirce, que é um exemplo de muitos que estão tentando sobreviver, né? As pessoas do nada tiveram essa pandemia, então é preciso aí muita responsabilidade, porque vai cair na conta de quem essas empresas quebradas, na conta de quem essas mortes, é muito, muito complicado, realmente. É isso aí, Sami. Você tá com uma bela olheira, hein? Tá branco pra cacete. Em homenagem ao Roberto Jefferson, nosso né? Convidado. Mas você pode ir no hospital infectado? Vou mandar o fiscal. Eu fico lá. Por onde você entra? Precisa ver. Tem a portinha. Eu saio aqui do prédio, as pessoas vão abrindo. Parece Moisés no Mar Vermelho, Emílio. Aperta o botão do elevador. Todo mundo abre um distanciamento. Então, lá no Alberto Einstein, tem uma área para convidados. Convidados, que é meu caso, fica lá na área. Faz um vídeo para nós, Sami. Puta merda.
Eu vou fazer um vídeo pra uma live do Einstein. O Einstein tem bisturi de ouro. Os médicos. Estacionamento R$80. Estacionamento lá, porra. Tá brincando. Nós temos que fazer pedir um vale pro Tutinha pra parar no estacionamento do Einstein. Porra. Barato. Puta que paroca. Você ficou uma hora não dá. Só tem Ferrari e Porsche no Ferrari e Porsche. Nossa, nem me fala. Não, você põe no estacionamento eu tô com o carro da minha mãe, que é um Honda Fit 2005. Os caras acham que você barraram. O meu quase barraram, mas depois que o manobrista, porque tem manobrista, né? Depois que o manobrista te devolve o carro, vem todo plastificado o carro. Eles põem uma espécie de filme pra não pegar ou não passar Covid. É um puta medo. Imagine o manobrista do Einstein da área do Covid. Ele deve estar com uma atendido prova muito bem. Ô, Sami, desejar recuperação boa pra você. Vai lá, porque hoje temos um convidado de altíssima categoria, meu amigo. Sim, eu vou ficar ouvindo. Roberto Jefferson. Tá aí, ó. Camisa do Goiás. Camisa do Palmeiras. Palmeiras, bigode do Filipão. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Presidente nacional do PTB. O PTB é um partido, acho que é o mais antigo que tem por aí. Acho que é PTB tem o quê? PDT. Não, PTB. É o velho PTB. Esse é o PTB de 100 anos. Entendi, sim, claro. Então nós vamos conversar com ele, político. Teve lá no Mensalão, vocês se lembram? Nosso colega de apresentador de televisão, na TV. De sucesso. Então nós vamos bater um papo. Fez bariátrica. Isso. Nós vamos conversar com o Roberto Jefferson. E para você xingar muito ele... Qual que é o Instagram? Mas xinga lá no blog do Jefferson. Boa. Twitter, @blog do Jefferson. Vamos fazer um break rapidinho. Já vamos conversar com o Roberto Jefferson aqui no Pânico.